Agora vamos conversar sobre improbidade administrativa com o advogado, já está aqui conosco, Ricardo Duarte Júnior. Bem-vindo ao nosso Boa Tarde, Cidadão. Obrigado, Robson. É um prazer voltar aqui ao seu programa e poder conversar com o pessoal de casa. Muito bem. O que é improbidade administrativa? Então, Robson, na verdade, quando a gente fala de improbidade administrativa, a resposta não é tão simples. Porque por mais que a lei tenha 25 anos de idade já, ela é de 92, ela vem com uma finalidade. O legislador, quando ele elaborou a lei, ele colocou uma finalidade que foi combater a corrupção e combater a dilapidação do patrimônio público. Mas para isso, internamente na lei, ele colocou características, ele colocou a improbidade como coisas extremamente abertas, como, por exemplo, causar um dano à administração pública. E essa abertura possibilitou que atualmente os órgãos de controle passassem a ver improbidade como tudo e qualquer coisa, mesmo quando não há um ato caracterizado como corrupção. Então isso, desde a sua edição até os dias de hoje, gerou diversos debates, diversas discussões. Interessante. E, por exemplo, não sei se existe, mas em que momento se poderia dizer que o ato de improbidade administrativa de um prefeito, de um secretário, de um governador, que o ato de improbidade administrativa foi intencional e se existe, se pode-se dizer que o ato em determinado momento não foi intencional, mas por falta de conhecimento ou por não ter prestado atenção em um dos milhares de itens que a lei exige em relação a determinados assuntos? Então, para a gente fazer essa análise, a gente tem que observar cada caso. Em cada caso, passar a observar qual foi a atitude do agente. Se o agente tomou aquela atitude com o objetivo de corromper, com o objetivo de obter uma vantagem ilícita, uma vantagem, ao invés de buscar o interesse público, se beneficiar pessoalmente, você consegue perceber que ele agiu de má fé. Se, por outro lado, ele não agiu de má fé, ele agiu de boa fé, ao meu ver, a gente não pode falar em improbidade. Por isso que antes de a gente adentrar nas condutas em si, a primeira questão que é fundamental, discutimos se a atitude do agente ou não foi de boa fé ou foi de má fé. E isso a gente só vai ser possível perceber cada caso, caso a caso. E é possível perceber, na hora que você está diante de um processo, percebe que houve um erro grave, digamos assim. Dá para perceber se foi cometida de má fé, se foi intencional ou se foi por engano? Aí cabe ao juiz, através de análise dos fatos e das provas produzidas nos autos... Mas é possível? É possível, claramente possível. Perceber, né? E qual seria, digamos assim, a principal mensagem ou destaque que você coloca neste livro, que é Improbidade Administrativa, que vai ser lançado em breve, né? Exato, vai ser lançado dia 21 de setembro na Livraria Saraiva do Midway, a partir das 19 horas, o que desde já eu convido a todos que estão em casa para o lançamento. Muito bacana. Então, assim, vamos compartilhar com o nosso telespectador, mostrar aqui para João Grandão. Enquanto isso, eu queria que você compartilhasse com o nosso... nesse DK? Muito bem. Compartilhar aqui com o nosso telespectador, por exemplo, na sua visão, você que escreveu o livro Improbidade Administrativa, né? O que é que, digamos, seria fundamental do conteúdo que está aqui que o telespectador compreenda? O que seria fundamental para o telespectador seria a situação de que a corrupção na administração pública hoje é um dos maiores males na administração pública brasileira. E a lei de improbidade, ela vem exatamente combater essa situação, buscar corromper, buscar condenar aqueles que agem de forma ímproba na administração pública. E essas pessoas devem ser severamente punidos. Mas nós não podemos ver no mesmo bolo, no mesmo barco, pessoas que cometem pequenas irregularidades na administração pública e pessoas que agem de forma corrupta. A gente tem que passar a separar o que é uma pequena irregularidade que qualquer servidor público está possível de cometer no dia a dia e aqueles que agem de forma corrupta, desonesta, buscando se enriquecer às custas da administração pública ou favorecer outras pessoas. Qual seria a diferença entre corrupção e improbidade administrativa causada por má-fé? A diferença principal é que a corrupção é um fato. É um fato que em toda e qualquer sociedade existe. O que vai mudar é a dimensão. Então a corrupção é um fato e a improbidade é uma das formas
criadas pelo direito para buscar combater a corrupção. Então, a improbidade, vista através da ação de improbidade administrativa, ele é um meio que busca se combater esse mal da administração pública brasileira, mas todo mundo. Mas e para se desviar o dinheiro dos cofres públicos, né, se passa por um processo administrativo, né? Exato. Até que, né, onde se casa o público com o privado, né? Sai do setor público aquele dinheiro e vai beneficiar um CPF, né, uma pessoa física, um CNPJ, uma pessoa jurídica, né? Mas tudo isso acontece por meio de um processo. Exato. E esse tipo de situação deve ser severamente combatido. Mas nós não podemos colocar na mesma situação esses que utilizam a administração pública para finalidades pessoais e aqueles que cometem pequenos enganos na administração pública. Então a gente tem que separar sobre, se a gente não fizer, a gente vai cometer diversas injustiças no nosso dia a dia na sociedade. E de colocar todos no mesmo barco, né? Pergunta de telespectador, Leonardo Nascimento, aqui de Candelária. Ele quer saber se um particular pode responder sozinho uma ação de improbidade administrativa ou se quem responde é sempre alguém investido, digamos assim, num mandato ou em algum cargo como agente público. Muito boa pergunta de Leonardo. Então, Leonardo, só fazendo uma pequena ressalva, no livro que eu acabei de escrever, eu busco discutir não só a improbidade, como todo o procedimento administrativo e judicial até o seu final. Então, já nesse assunto, a lei de improbidade, ela prevê 2 tipos de sujeitos que podem cometer improbidade. O agente público, que eu acho que todos vocês já devem imaginar, mas também aquele particular que ajuda o agente público a cometer o ato de improbidade. Aquele que estimula, aquele que conduz o agente público a cometer um ato de improbidade. Então é possível sim que o particular, ele responda por uma ação de improbidade, mas ele não pode responder de forma isolada. Ele necessariamente tem que responder junto com o agente público. Ninguém faz nada sozinho, né? Nem rouba, né? Exatamente. Nem nasce sozinho, nem rouba sozinho, nem morre sozinho. Pergunta do Sérgio Lima, de Parnamirim, aluno de Direito Administrativo, seu aluno. Ele quer saber se, neste sentido da improbidade, a Operação Lava Jato cumpre o seu papel. Eu acredito que sim. A Operação Lava Jato é uma operação importantíssima, que é um marco na história brasileira, e que ela está vindo cumprir o seu papel exatamente buscando ver e julgar, dentro de um processo judicial, quem são os atores e os agentes que fizeram exatamente essa relação entre o público e o privado para beneficiar os agentes privados, bem como os agentes públicos. Ao final, se ficar comprovado, eles devem se responder, eles devem se ser condenados por improbidade. Muito bem, então vamos reforçar aqui para o nosso telespectador, né? Com meu amigo João Grandão aqui, data, hora e local de lançamento do livro do nosso entrevistado em Improbidade Administrativa, de Ricardo Duarte Júnior, Aspectos Teóricos e Práticos. Então, data, hora e local, convidando o pessoal. Então, o lançamento ocorrerá dia 21 de setembro, às 19 horas, na Livraria Saraiva do Midway. E eu gostaria desde já de dar o presente, um livro para Robson. Muito obrigado. Como uma forma de agradecimento. Ok, muito obrigado. Sem dúvida vai ser muito útil em nossas consultas, já que parece que não falta assunto quando se trata de corrupção, né, em matéria de corrupção, improbidade administrativa e por aí vai, né?